Nós montamos um grupo no WhatsApp das pessoas que escreveram aí no chat o nome, o número de sócio, se for sócio, senão não tem número nenhum, e o telefone. Quem não fez isso e quer entrar nesse grupo, que é para falar só de arte, por favor, digita para a gente já poder, depois da aula, incluir no grupo, tá bom? E acho que é isso. Aí, está disponível, vamos embora, vamos começar. Vamos embora? Deixa eu aqui pegar meu horário aqui para não me perder. Tá, pronto. Quero só... Bem, vamos lá. Boa noite, pessoal. Tá? Boa noite. Eu quero mostrar uma coisinha. Eu acho que eu devo uma explicação a vocês aqui. Ó. Espera aí. Vocês estão vendo isso? Estão vendo? Deixa eu mudar aqui para diminuir. Tá? Esse aqui é o primeiro dia, o primeiro convite do primeiro dia do curso, tá? Onde nós iniciamos aqui para falar a respeito. Né? Não, esse é o do segundo encontro. Eu estou trazendo isso por causa dos encontros, tá? Que não tinha no primeiro. Eu quero lembrar vocês uma coisa que eu acho bastante importante para nós aqui, porque algumas pessoas estão querendo uma história da arte também, tá? Que não é o moto desse nosso concurso, tá? Conviver junto num curso. Nós estamos usando aqui a arte como referência, tá? Lembrando que esses encontros, eles servem para nós, para a gente ter um feedback pessoal, um autoconhecimento. Então, esses 8 encontros, tá? Eles servem para quê? É uma frase, tá? Primeiro, entender o que é arte. Lembra que a gente falou que é arte? A ligação, né? As coisas se interligando, tentando interpretar as palavras que nós falamos, né? Segundo foi o que é história e o que é arte. A ligação da interpretação com a história e com a arte. Hoje, nós vamos falar o que é pensar, o que é criar dentro da arte, mas claro que cabe a pergunta, né? O que não é arte? Na semana que vem nós vamos entrar em signos e símbolos. Então, nós estamos caminhando juntos e tentando nos entender para tentarmos entender o que é a representação, porque a arte ela representa, ela não é. Tá? Depois nós vamos entrar na parte dos utilizáveis da arte. O que vem a ser os utilizáveis na arte? Né? Coisas que a gente utiliza, uma panela, tá? Um sabonete. A gente vai tentar entender essa diferenciação. Depois disso, nós vamos pegar o período parietal, nós vamos entrar exatamente numa preparação para a próxima aula, que vem a ser pensar, falar, escrita e arte. E aí alguém deve estar achando muito estranho, porque a última arte é a arte e religião. Tá? Por que devem estar achando muito estranho que é isso? Né? Porque a palavra religião vem do latim religare. Só que, em algum momento, eu ainda não achei essa pessoa. É claro que estamos falando em português, então não ultrapassamos 850, 900 anos. Latim tem por volta de 2.300, 2.500 anos. Alguém utilizou o latim, percebeu que não tinha mais o contato divino com Deus, e aí, em vez, porque estava ligado a Deus, né? Lembrando que nós estamos falando em português. Aí essa pessoa, ele pegou e criou a palavra religação. Então, por isso que a nossa última aula vai ser o encontro de todas. Nós vamos tentar nos ligar a um autoconhecimento e, portanto, nos ligar novamente ao universo. Tá? Então, vamos lá. Eu quis dar essa explicação para que vocês entendam o que nos move aqui, né? O motivo de nós estarmos aqui. É de um encontro, ou de um reencontro com uma base do conhecimento. E a base do conhecimento, acredite, ela vem do pensar. O que é pensar? A palavra pensar é uma palavra de origem portuguesa, latim, né? Por exemplo, lembram quando a gente ia para Santos há anos atrás, que tinha a Ponte Pêncil?
tá? Pensar é o mesmo radical. Pensar é o pêncil. Você pensa para um lado, pensa para o outro, é onde você está tendendo a se encontrar. Então, pensar é tender a, tá? Esse é o ato de pensar. Agora, prestem atenção. Nós não estamos juntos fisicamente e nós estamos aqui. Acredite, vocês estão me vendo, me ouvindo e estão dentro de vocês, que é a única casa que vocês têm. Aonde eu estou agora é meu apartamento, tá? Ele está no meu nome, mas ele não cabe dentro de mim. Ele me pertence socialmente. A única coisa que realmente me pertence é o meu corpo, o meu organismo, a minha ordem, o meu ser. Organismo vem de organização, ordem. Isso aqui tem um monte de coisa aqui, um monte de órgãos, e eles estão em organização e eles estão funcionando juntos. Então, nós estamos aqui nesse momento. Claro que algum de vocês está preocupado com algo que deixou no micro-ondas, se eu fechei bem o carro, minha filha não me ligou. Tentem estar comigo aqui agora. Tentem. E acreditem, vocês estão tentando prestar atenção. Lembra a primeira aula? A gente só consegue se aprofundar por volta de 30%. Mas que isso a gente pode beirar uma loucura, né? E Nelly, minha mãe, sempre me deixou uma frase muito complicante. O que é ser louco, né? A explicação da minha mãe Nelly. O problema de ser louco, né? Qual que é o grande problema? É que ele não sabe que ele é louco. Isso é um grande problema, né? Então, talvez o que nós estejamos fazendo aqui não esteja nem acontecendo nos mundos virtuais. Isso a gente vai falar na 7ª aula, tá? Pois bem, então, nesse momento, nós estamos tentando ter essa conversa para entender o que é pensar. Então, quando eu penso, eu estou tentando pensar. A minha fala, alguém entrou, Val, e está com o microfone ligado. A minha é a Leila, me parece. Acho que é a Leila. Tá? O que acontece? Quando... eu estou tentando... Se eu penso, a velocidade da minha fala é outra. Eu não consigo exatamente coordenar o meu ato de pensar com o meu ato de falar. Não é possível. Quer ver? Eu estou pensando. E quando eu fecho os olhos, eu estou tentando ver algo dentro de mim, que eu não consigo. Fecho os olhos para se concentrar. Opa, que técnica é essa? Como isso surgiu? Pois bem. Então, é uma complexidade tentar entender o que é pensar. O que é a situação cognitiva. Olha que palavra interessante nós estamos trazendo para nós. Tá? E tudo isso que nós estamos falando aqui é por causa da referência da arte. Ferência, caminho, referência, arte. É legal quando você olha para uma obra de arte e fala, puxa vida, eu gostei. Tá bom, eu também gosto de tomate com sal, eu também gosto de sentar no quentinho, também gosto de tomar banho quente, também gosto de dormir. É a mesma coisa? Não. Não, mas aquela arte ela é bonita. Bonita, vem de bom, né? Mas ela é bela. O que quer dizer que ela é bela, né? Estamos vivendo um momento da arte bela ainda? Será que estamos, né? Então, existe todo um conceituar de pensar que é complexo. Na matemática, existe uma questão muito legal que é chamada teoria da complexidade, onde as coisas não fecham, nunca. Tá? Tanto que eu gosto muito de utilizar uma frase da astrofísica, né? Aonde eu percebo que a única coisa certa no universo é a incerteza. Então, nesse momento, o Olívio trouxe para nós a incerteza do que é o ato de pensar. Eu acho que eu penso muito bem, eu tenho uma compreensão sobre mim muito grande, eu compreendo o meu sistema cognitivo, compreendo a minha organização, um pouco talvez, tá?
tanto que a gente muda de decisão. Só que agora eu vou trazer para nós uma palavra um pouco mais complicada, né? Então, nós vamos ver agora Soninha, os slidezinhos para você, minha querida. Obrigada. Agora eu preciso sumir com isso aqui. Engraçado que isso aqui está aparecendo para mim, eu não consigo tirar daqui agora. Vamos ver agora. Agora eu fiquei numa situação. Aqui. Pronto. A outra palavra de hoje, pensamento, né? Então, pensamento é estado pensio, é pensar de um lado, é pensar do outro, é ponderação, né? Isso tudo em português, hein? Se a gente entra... Em francês é parecido, em inglês já é anglo-saxão, né? Knowledge já começa a mudar. Em hebraico, em ivrit, então, a coisa fica complexa, né? Mas, criação, creatione. Vejam que interessante esse caminhar. O universo, que eu acabei de falar para vocês. Eu não sei por que ele surgiu. Sei que pelos cálculos da física de hoje, nós temos 13 bilhões e 700 milhões de anos. E vocês estão vendo algo que supostamente vocês estão acreditando em mim, que essa fotografia é a origem da formação do universo. Mentira, tá? É uma foto que supostamente pelas minhas palavras, e se vocês gostam da música da minha fala, vocês vão me acompanhar. E deve ter alguém que não gosta da música da minha fala, certo, Peter? Então, a música, às vezes a gente briga com alguém porque não gosta da música da pessoa, o timbre de voz da pessoa, e ele pode estar falando algo muito bem. Mas voltando aqui ao universo, de repente nós começamos a tentar entender com esse nosso curso uma referência. Em primeiro lugar, nós vivemos uma complexidade. Os assuntos se fecham mais ou menos. É uma complexidade, complexos, tá? Portanto, nós vivemos em vários níveis de realidade. O que nós chamamos de lógica da inclusão, chamado de terceiro incluído em transdisciplinaridade. O que é o terceiro incluído? O Val, ele está controlando aqui o falar de vocês. Mas aí onde vocês estão, de repente vai tocar um telefone, vai faltar luz, alguém vai chamar vocês, sempre existe o terceiro incluído. Algo que ocorrerá que determinará o status quo. Tá? Aí, essa complexidade nos traz o quê? Um grupo de fatos ou circunstâncias que tem ligações ou nexo, portanto, anexo entre si. Isso é o que a gente tenta interpretar como pensar. Estou fazendo esse caminho do pensar para tentar chegar no creatio, na criação. Criação, hein? Tá? Portanto, não estou falando de criação divina, tá? Então vamos lá. Esse momento desses fatos, essas ligações, elas são complexas. Veja que interessante esse trabalho de Escher. Aonde ele começou, aonde ele terminou, é muito interessante esse tipo de linha dele, né? Pois bem, aqui nós percebemos os níveis de realidade. E aí eu entro com a pergunta: o que é real? Qual que é a qualidade da realidade? Isso é arte. A arte que deu origem à palavra artificial. A arte engana, ela mente para nós, tá? O que os nossos olhos observam vieram de onde, né? Por que surge isso? Bem, por volta de 2 bilhões de anos atrás, nós tínhamos uma sopa, tá? No nosso chamado planeta. E essa sopa surgiu uma alga azul. Essa alga azul que deu origem a um sistema de vida nosso, e aí nós começamos, nossa origem como um peixe, tentando sair dessa sopa, que a terra começou a aparecer, terra enquanto terra, pedra, plantas. Nós começamos de um certo tipo de peixe a sair e virar um anfíbio. Nesse momento, nós quase não tínhamos a vista, nós não tínhamos o olho ou os olhos. E nesse momento, nós começamos a ter a necessidade de criar a vista e os olhos para poder nos proteger.
Nesse momento, nós temos o nosso hardware, o nosso pseudocérebro, porque o olho ele filmava, tínhamos a vista, isso ia na criação do cérebro, e nesse momento nós começamos a lembrar e relembrar quem nos devorava ou não. E por isso que nós começamos a perceber a lógica da inclusão, uma certa coerência do raciocínio hoje, um efeito de incluir. Pois bem. Opa. Que estranho. Sumiu o meu... Nossa, tá complexo aqui. Cadê o meu mouse? Apareceu. Estão vocês aí? Bem, então nós estamos vendo que, olha, eu estou olhando com meus olhos para dentro, que eu não estou vendo nada, tá? Quando fecho os olhos para meditar, né, eu não sei como isso acontece dentro de vocês no momento de meditação, mas eu não consigo enxergar nada que tem no meu cérebro. Tá? Essa história ela é muito interessante. Entrou alguém, acho que a Leila de novo ela abriu. Tá? Então, nesse momento que eu começo a perceber que o meu organismo, a minha única casa, ela enxerga de 3.000 a 7.000 angstroms, eu ouço de 20 Hz a 20.000 MHz, tem uma temperatura de 37,8 graus, tá? Para sentir tudo o que está aqui. E o meu corpo tem essa forma por quê? Porque nós estamos a 146 milhões de quilômetros do Sol. Tá? Exatamente essa medida, e lembrando que o Sol é o que nos dá vida. Por isso que o que nós mais temos na vida é a cor amarela, que é a cor do Sol. Tá? O amarelo, o marrom, tá? É onde a gente mais observa. Por exemplo, por que o McDonald's ele tem por base a cor amarela? Né? Porque ela atrai alimentação. Tem todo um cálculo feito para isso no mundo da arte. Então, eu estou tentando trazer para vocês a forma pensamento e como nós criamos um sistema esse qual o meu cérebro ele tem uma guarda de memória e essa memória me faz ter as reflexões sobre a minha existência, né? Então, essa memória ela atua de forma lógica, né, onde nós buscamos a verdade. Quem inventou a verdade? Aristóteles. Ele criou o quadrado lógico formal matemático, que uma coisa não pode ser duas ao mesmo tempo. Que isso deixou de acontecer em 1900 com Max Planck, a chamada teoria quântica, tá? Que até hoje as pessoas se impressionam, mas ela tem 120 anos já, tá? A teoria quântica. Max Planck que o inventou. Pois bem, a partir do momento que a gente compreenda todo esse movimento lógico, formal, matemático de busca da verdade, lembrando que a palavra verdade vem de ver, eu preciso ver para ter a verdade, né? E como filho de criminalista, papai falava assim: não basta ser verdade, precisa provar que é. Nesse momento, se eu tiver uma coordenação lógica quadradinha fechada, eu não tenho criação. Então, como trazer a criação? Quebrando o pensamento lógico, formal, matemático aristotélico. Como fazer isso? Pois é. Vocês estão vendo que a minha ideia do que eu estou passando hoje, ela tem uma linearidade. Eu não estou trabalhando numa linha do tempo, num timeline, tá? Agora, isso tudo vai começar agora a mexer com determinadas coisas nossas. Cadê aqui? Nesse momento, eu estou trazendo a nossa primeira obra de arte. E quem eu estou trazendo? Da Vinci. Leonardo, da cidade de Vinci, que é uma mentira, uma cidade menor, que é ao lado
né, de Da Vinci. Aqui nós temos o período, né, dessa obra feita por ele, que é de 1495 a 1498, e eu quero trazer uma coisa interessante para vocês agora. Aqui nós temos a última cena. Né? Ok. Nesse momento, vocês estão vendo algo que acho que dificilmente algum de vocês não viu, e ela está pronta no cérebro de vocês. Eu não sei o quanto que alguém está vendo aqui, que nós temos 3 janelas ao fundo. E o número 3 ele é muito importante para nós, é o número da criação. Aos lados, nós temos 4 tapeçarias e do outro mais 4 tapeçarias. Nós temos uma pessoa sentada ao centro em forma de triângulo. Lembrando que ele está sozinho ao centro, um triângulo apontando para cima, vestido de vermelho e azul. Né? Então, eu estou já todo impregnado de conhecimento. Quantas pessoas estão sentadas à mesa? Né? 13. Quantos signos zodiacais nós temos? 13. Né? Tem toda uma mística. Quantos são os meses do ano? Sim. E vamos acompanhar o mouse do Olívio aqui. Ó. Aqui está Jesus, em latim. Temos mais 3 apóstolos aqui, mais 3 apóstolos aqui, mais 3 apóstolos aqui e mais 3 apóstolos aqui. Olha que interessante. Essa obra ela se encontra em Milão, onde mora Rafaela, minha querida e amada filha, onde nós estamos vendo esse trabalho feito numa parede com uma determinada técnica, que ele misturou ao mesmo tempo têmpera, ou seja, ovo com óleo de linhaça, e ela sempre se craquelizou-se. Porém, quando você observa o azul-vermelho, parece que simplesmente azul e vermelho. Não. Tudo que nós estamos vendo nessa obra são centenas e centenas e centenas de anos de conhecimento, mais ainda o que cada um de nós conhece. Nesse momento eu vou citar a Flavinha, que trouxe hoje um livro de Marcel Duchamp. Em 1917, esse sem vergonha, ele cita uma frase que eu carrego comigo até hoje. Ele fala sobre vocês, e claro, de mim também. Cada observador leva sua própria obra de arte. Não importa o que o artista fez. Você é o seu corpo, o seu organismo, você é o seu cérebro, portanto, a sua mente, e o que vocês estão observando nessa obra não é o mesmo que eu estou observando. Nenhum de nós está observando a mesma coisa, nenhum de nós. Poderemos estar observando algo parecido, nem as cores são iguais. Mesmo que todos nós estivéssemos em Milano agora, nós não vemos as mesmas cores, porque estamos em hardware distintos, tá? Vejam só. A vida ela é complexa. A obra de arte ela é mais complexa ainda, porque ela não é a verdade. Tanto que Platão, tá? Platão tinha Platão é apelido, tá? É que ele tinha omoplatas largas, né? Então ele tinha o nome de Platão porque ele tinha costas largas, tá? Platão, ele desconfiava muito da flauta e das obras de arte. Muito. Porque elas são enganadoras. Né? Elas enganam a gente. Agora, vejam, nós acabamos de ver um Leonardo da Vinci. E nós vamos ver uma outra coisa interessante aqui. Não sei se vocês conhecem Yves Klein, um artista, para mim, bastante importante, viveu apenas 34 anos. Vocês vão ver um trabalho magnífico dele.
esse trabalho. Azul. É o Azul Clay. Por que esse artista começou a pintar azul? Seus dois pais, ele é francês de origem belga, tá? Ele tinha 3 amigos durante a infância e eles iam nadar num lago e um deles fingia que era a terra, outro fingia que era a água e ele fingia que era o ar. E ele levou isso para a vida toda. Para a vida toda. Mas por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, esse Azul Klein? Jesus, vocês viram que ele tinha uma faixa vermelha e azul. Se vocês observarem no juízo final, né, na Capela Sistina, que é o ponto mais importante do cristianismo, porque é lá que é votado o Pedra, né, o Papa, né, a mãe está vestida ao contrário. Então, as cores, a paleta de cromos, ela tem toda uma interferência de frequência de onda, né? Não é à toa que cor se chama cor, né? Acordar, concordar, corda, coração. O que quer dizer cor do latim? Pulsar, pulsar. Simples assim, né? Então, a arte, eu vou dar agora, deixa eu ver o timing nosso, que nós estamos, senão vocês me matam. Hoje nós estamos falando de pensamento e criação. Então, nós já entendemos até agora que existe um caminho feito para pensar. E ele hoje está fixo numa lógica formal matemática aristotélica, que para alguns foi quebrado há 120 anos atrás, com Max Planck, a teoria quântica, aonde o mesmo objeto ele pode estar em multiversos no mesmo time. Tá? Um dia a gente pode falar sobre o que é tempo. Isso que me levou a estudar a parte de física, né? Eu adoro o que é tempo, porque eu nunca saberei o que é. Tá? Então, nós estamos entendendo que pela nossa formação física, nós temos um cérebro, que é nosso hardware, onde tudo está guardado e nós pensamos de certa forma lógica. Mas o que é para mim a certa forma lógica? É fazer links. Lembram quando você fala, nossa, que coincidência? Você linkou uma coisa a outra. Você relinkou, religiou, religou. Alguém entrou com o som aberto. Então, o que acontece? Para o artista criar, ele precisa, nesse momento, deixar esse pensamento lógico. Claro que alguém está me perguntando como isso é possível? Como é possível quebrar isso? É para isso que serve a arte. Ela tem que quebrar quem você é. Claro, dependendo de como, você pode ficar o que Nelly, né, fala do louco. Eu posso virar um louco, né? Existe uma coisa bem legal chamada de borderline, né? Isso você usa tanto na física, onde está no buraco negro, quanto em psicanálise, né? O ser borderline, né? Tanto que a mesma coisa que na física, né, na astrofísica, quanto na psicanálise. Porque você não sabe se está dentro ou fora, fora ou dentro. Né? E quando supostamente você entra no buraco negro, você já não é mais você. Tá? Então, amarrando agora, nós hoje estamos seguindo esses 8 encontros. Hoje nós estamos tentando entender o que é pensar, o que é não pensar para poder criar. E nesse momento, claro que eu vou encerrar com a palavra intuição, que eu não sei o que é. Pronto, vamos lá. Val, abre aí para perguntas escritas ou verbais. Deixa eu ver aqui. Sônia, coordena o pessoal aí, ó. Não deixa o Val falar, hein?
Não estou te ouvindo, Sônia. Eu acho que agora. Agora tá? Tô. Você me xingou ali? Não? Tá. Não temos nenhuma pergunta por escrito. Tá. Então, podemos abrir para ver quem quer fazer alguma pergunta. Só que eu quero saber por que você parou nessa intuição. Eu queria que você falasse um pouquinho. Tá. Sobre intuição. Que bom, você já está começando com isso. Porque intuição é aonde vai nos levar ao nosso próximo encontro, nos signos e nos símbolos. Lembrando que o Olívio tem toque, né? Então eu faço a linha, vou seguindo essa frase dos 8 encontros, né? Então, a partir do momento que feito o primeiro encontro, o segundo, o terceiro, o quarto, ele vai servir para nós, para a gente tentar beber da fonte da intuição, né? E a pergunta é, né? Aonde habita a intuição? A intuição, ela é física, ela é mental, né? Existe uma explicação, eu uso muito para mim, tá? Dentro da questão judaica, quando você vê o infinito, né? Olha que pirante, né? Como é possível ver o infinito ou tentar ouvir o absoluto? Não é possível. Se é absoluto, não consigo atingir, tá? Se é infinito, eu não tenho como calcular matematicamente, né? Então, eu preciso me considerar, saber o tamanho que eu tenho, para poder não ter esse tamanho. Eu penso para não poder pensar. Mas como assim? Tá. A intuição, como que eu funciono com ela, né? Eu tento compreendê-la. Lembram? Ivrit, binar, compreensão. Eu tento compreender, né? Mas como que eu chego a compreender alguma coisa? A partir de um sistema lógico formal que eu tenho guardado no meu cérebro ou na minha mente. Porém, eu preciso de Chokhmah, eu preciso de sabedoria. Lembrando que sabedoria, essa palavra vem de sapere do italiano, que quer dizer ter sabor. Ou seja, eu preciso experimentar. Então, a intuição para mim é algo que eu já fiz, algo que está no meu cromossoma, no meu código genético, né? Por isso que a palavra hormônio quer dizer acordar, né? Lembrando que a palavra história vem de tecido, né? Que é o próprio organismo. Então, a intuição é você ter ao mesmo tempo uma audição tão boa, aí é o meu segredo. Quando eu estou no meio de uma avaliação, estou fechando um negócio, estou comprando, um Portinari década de 40. Hoje em dia está cada vez mais difícil. Hã? Nada mal. Nada mal. Melhor período dele, fase surrealista, uma obra de 90 por 1,20, custando hoje 4 milhões de reais. Pá, tá valendo isso. Aí o cara chega e fala, Olívio, quanto você me dá por ele? Eu, naquele momento, por não conhecer o currículo da obra, o que eu aprendi com a minha família, diga que você vai pensar. Eu vou pensar e respondo no dia seguinte. Eu chego em casa, começo a fazer uma análise do dossiê da obra para ver se vale a pena, caneta, penalidade, comprar ou não. Nesse momento, eu não tenho uma resposta lógica, formal, matemática. Aí eu vou ouvir a minha intuição. Opa! Eu vou, se você me permite, eu vou mutar os microfones. Eu vou pedir o seguinte, eu acho que a Anitta, depois quer fazer uma pergunta, eu quero que as pessoas assinalem com um código que tem aí. Dá para assinalar com esse código. E não souber o código, assinala com a mão. Com a mão. Tá? Eu vou mutar todo mundo, o pessoal vai atrapalhar. Eu tenho para ler. Sônia, então, nesse momento, quando eu não consigo ter uma resposta lógica, que nós chamamos de uma resposta razoável,
eu vou ouvir os batimentos do meu coração. Isso não é algo jogado aleatoriamente. Eu tento munir a mim mesmo com uma compreensão física de várias vezes que eu comprei e vendi uma obra de arte e municio-me com o incompreensível, né? É como um momento de medo. O que acontece quando eu estou com medo? Ou eu me acovardo, ou eu vou para a luta. Por isso que eu tenho adrenalina, por isso que o coração bombeia mais. Então eu uso a intuição para isso. E nesse momento que os artistas podem se tornar criativos. Imagina um literato, na hora de escrever, ele tem um papel em branco. Quantos artistas tiveram uma canvas, uma tela em branco na sua frente? O escultor que não sabe o que fazer com aquela matéria? Eu espero ter te respondido. Eu tenho uma pergunta da Cláudia Seder, que ela diz o seguinte: para você, a contemplação e a vivência da arte passa necessariamente pelo seu conhecimento racional? E onde convergem conhecimento e intuição? Nossa, muito legal. E Cláudia, lembrando que ela é uma artista e ela lida muito com o tridimensional e ela gosta de utilizar coisas reutilizando as coisas. Certo, Cláudia? Tá? Estou falando bem simplesmente, só para falar de onde veio a questão. A minha forma de pensar, eu gosto de pensar transdisciplinarmente. Lembram que eu falei para vocês? Existem as disciplinas, multidisciplinas, pluridisciplinas, interdisciplinas, transdisciplinas. Eu acho que tudo se mistura com tudo. Porém, eu tenho uma essência que veio do meu organismo. Tá? Não é à toa que quando eu tenho medo, eu sinto um vazio no meu estômago. Não é isso na parte de vocês? Eu lembro a primeira vez que eu entrei num ringue para lutar, gente, o meu estômago parecia que eu nunca tinha comido, né? Eu coçava o meu estômago nas costas, né? Então, eu percebo que tudo, Claudinha, se unifica, tá? Porém, como a pergunta, acho que básica que eu preciso entrar, por que nós, seres humanos, dominamos o planeta? Nós dominamos o planeta porque temos uma tensão mental. Tensão mental. A gente consegue ficar... os nossos olhos só conseguem observar naturalmente, sem lente, 1 centímetro. Mas que isso a gente não consegue, tá? E por que nós temos 2 olhos? Lembram? Na nossa origem era um só, para fazer a paralaxe, para ter profundidade. Tá? Então, se eu tenho 2 olhos, o meu cérebro ele funciona com 2 olhos, que é diferente da enciclopédia. A palavra enciclopédia vem de encíclope, aquele monstro de um olho só, lembra? Período iluminista francês, né? Tá? Então, o ser humano ele tem o domínio do planeta porque nós somos diferentes dos outros animais, porque eu tenho a lógica formal dentro de mim. Eu vou fazendo step by step, um passo depois do outro. Eu consigo coordenar isso. Agora, você enquanto artista, é bem interessante entender esse passo um depois do outro. Porém, acaba a criação. Porque fica tudo lógico, formal, por causa é um passo depois do outro. Nesse momento, eu preciso quebrar comigo a minha lógica. Esse é o problema de quebrar consigo mesmo com a lógica. Como se quebra a lógica num momento desse, né? Comida, sexo, drogas, medo, excesso de coragem, são momentos que trazem uma acetilcolina, uma adrenalina, né? Onde a gente modifica o nível, o estado de consciência. Então, te respondendo diretamente, as coisas se misturam. Depende de você, Ortega y Gasset. Depende da Cláudia e as circunstâncias dela.
Para mim, sim, tudo se mistura e necessariamente tem que passar. Se não passar, eu estou em outro nível de consciência. E aí eu posso ser um louco. Eu não me... O que é louco, né? Louco é aquele que não se encaixa dentro das normas. Aí nós vamos entrar em que normas, né? Sempre as normas são feitas por poucos. Essa história de democracia, ela é linda, mas não é real. O voto é real, mas isso toda uma canalização a ser pensada por isso. A resposta é sim, as coisas se misturam e necessariamente tem que passar. Tá? A Uva quer fazer uma pergunta. Já sei, que uva que eu gosto. Tudo bom? É o seguinte, você disse no início da aula que a arte é a representação. Você disse também que você tem que quebrar o que você é para você poder fazer a arte. Aí você disse que você tem que usar o teu organismo, a sua lógica, para poder chegar lá. Fica um pouco confuso. Será que você consegue explicar isso um pouquinho melhor para mim? Claro que não. Esse é o ponto mágico, entende? Olha só. Olha o que a uva está querendo. A uva ela está querendo agora a fórmula, não é, minha querida? Não, não quero a fórmula. Quero entender melhor o que você disse. Agora, olha só que legal, né? Em português, a gente tem uma coisa que eu acho bem interessante, é chamada de teoria dos sinônimos. Né? Val, pode deixar a uva ligada, por gentileza, que é bom que a gente vai tendo um feedback. Obrigado, Val. A gente vai tendo um feedback, tá? O sinônimo, ele não existe. Ele dá apoio a você para você tentar ter uma certa inteligibilidade em algo. Então, eu vou te explicar melhor. Olha que legal. Uva, a história da arte ela é muito simples, mas vamos sair da história da arte e vamos entrar no artista. Ele é muito simples. O artista, ele cria. Ele pega uma tela, o artista pintor, ele pega uma tela, ele pega uma tinta, ele desenha, pinta e lá está a obra. Pronto. Ele é um artista. Nada é assim. Por isso que a palavra título desse encontro nosso é referência. Porque a referência referência já foi. A gente usa como referência. O que é referência? Quer ver que legal? Nós aqui estamos vivendo num período contemporâneo. Tá? Contemporâneo quer dizer contempores. Estamos vivendo junto com esse tempo. Isso é um adjetivo. Quando esse adjetivo vira um substantivo, ele já vira um estilo de arte. Qual o estilo de arte que nós estamos vivendo hoje? Pós-contemporâneo. Porque deixou de adjetivar, substantivou-se e trocou. Então, quem quiser entender muito bem arte, tem que entender muito bem do idioma primeiro que pensa. Tá? Por quê? Quer ver que legal? Quem é que falava alemão aí? Sprechen Sie Deutsch? Tem alguém? Tá? Aqui, ó. Estela. A Anitta. Anitta, olha que legal. Anitta, querida. Libera você aí, Anitta. Libera a tua... Ó, você lembra quando você está montando a sua gramática do alemão? Você predica para jogar o verbo no final, não é isso? O verbo vai no final da frase do alemão. Tá, legal. Vamos pegar agora o latim. Como funciona as línguas latinas? Verbo, predicado. Então, essa é a forma de pensar do alemão e essa é a forma de pensar dos latinos. O latino, ele faz, para depois pensar. O alemão faz ao contrário. Então, Uva, é muito simples te responder assim, seguindo os conceitos ortodoxos da história da arte. Por exemplo, a gente pega um Jansson,
Podemos pegar, deixa eu ver, um outro mais fácil para nós aqui. A gente pega um Argan, a gente segue a linha. Mas quando a gente vai estudar Argan, a gente lembra que ele foi prefeito de Roma. Ele era um comunista, escreveu sobre arte. Quando a gente pega Hauser, era um socialista. Então, quando você está pegando o livro para ler, eu acho que, primeiramente, você deveria saber quem escreveu, a biografia. Então, para te responder a pergunta, porque eu tenho todo esse saber, que mentira, né? Então, eu te respondo assim, para te explicar de uma forma mais fácil, é simples. Vamos pegar uma linearidade da história da arte, onde ela foi composta basicamente no período iluminista. Tá? Lembrando que o primeiro livro que nós temos de história da arte é um livro interessante, editado em 1555 por Vasari, que foi totalmente corrigido por um colega meu da Unicamp, porque a base que ele colocou era tudo do século XVI. E era tudo ilógico que ele colocou. Agora, para nós aqui, quanto mais eu estudo história enquanto historiador, né, eu percebo que eu não consigo atingir a história, porque eu não saio de dentro de mim. Eu não consigo me deslocar. Então, por isso que eu aprendi a dar palestras para pessoas como você me deslocar. Você me coloca contra a parede, você me desloca, e nesse momento eu tenho uma recuperação da minha essência, que ela está em dúvida, em dívida comigo próprio, não consigo formular, e aí eu não vou vomitar algo para você pronto. Aqui eu tenho que dizer que a minha mochila ela tem um determinado tamanho que, infelizmente, eu não consigo tirá-la de mim. Porém, voltando para a Cláudia, eu tento tirá-la de mim para ter a criação. Então, eu vivo num conflito. Agora, é claro que na hora que me contratam para fazer uma expertise, uma documentação, eu sou um doutor. Eu sei tudo que eu estou colocando lá. Eu espero não ter te respondido, Uva. Fez compreender melhor essa cabecinha. Isso. O que, querida? Fala de novo. Eu falei, você me fez compreender melhor a sua cabecinha. Obrigado. Eu preciso disso. Obrigado, querido. Obrigado você. Obrigada Não, você. eu agradeço. A Obrigado Sônia por falou compartilhar. viu? Interessante. Eu quero falar. Quero falar. Eu tenho uma lista, então... A Anitta também não. Não quer. Não, Sônia, eu quero falar, quero fazer uma pergunta. Não, mas eu não vou falar mais, porque eu levantei a mão muito tempo antes, a Sônia não gosta de mim, ela não deixa eu falar. Tá bom. Fala, Soninha, meu amor, eu levantei a mão na hora que ele estava falando sobre intuição. Eu não vi, minha queridona, querida. Você está me ouvindo? Eu não vi. Eu não te vejo, não te mando um beijo. Temos a Anitta, depois a Flávia, depois a Bebé, depois a Silene e depois a Norma Gringer, ok? 10 horas a gente sai daqui. Quero falar. Tá, é o Olívio que está fazendo o curso, né? Nós estamos na terceira aula, né? A gente tem as perguntas. Mas, então, logo que a Soninha, quando você falou sobre intuição, aí a Soninha entrou e você respondeu uma série de coisas que eu ia perguntar também. Mas eu queria saber uma coisa. Eu acho que a intuição, ela dá um pouquinho de medo. Eu tenho medo da intuição. Eu tenho muito medo. Porque eu converso com a minha intuição. E eu me pergunto por que eu tenho esse tipo de intuição. Entende? Tenho assim... E acontecem coisas que batem com a minha intuição. E bate muito.
A palavra que ela está usando, bater, quer dizer linkar, Linkar. coincidir. Isso. Anitta, Oi, bem. eu gostei do que você falou. Você quer fazer uma pergunta? Ou quer que eu fale junto com você sobre isso? Não, você respondeu sobre um pouco sobre o medo para a Soninha, que você falou. Eu prestei atenção. Mas eu não sei se é uma coisa natural sentir medo da intuição. Eu não sei. Não, olha que legal. Olha o que você acabou de fazer. Você acabou de ferrar comigo, tá? Então, Mais uma. o muito legal é, logicamente, tem a razão. E, logicamente, não tem a razão, né? Isso é muito legal. Eu gosto muito do medo, né? Lembrando que nós estamos aqui em português. Porque o medo, ele me manteve vivo até hoje, tá? Por isso que a palavra medo vem de médio. Lembram? Nós falamos disso da primeira aula. Medo, médio, remédio, médico, mediador. Então, o medo, ele nos traz um momento de equilíbrio para a sobrevivência, tá? Agora, tem um curso que eu dou sobre tarô, mas tarô visto por uma linha de um físico, sabe? Não é um tarô mágico. Agora, é claro que, pelas teorias quânticas de hoje, por que a palavra quântica foi para o mundo esotérico? Porque no mundo quântico pode-se tudo, que não é verdade, tá? Então, quando você fala de intuição, eu acho magnífico, porque esse medo que você está se revelando, que eu agradeço aqui, você está se revelando em público. A gente não frequenta muito a vida um do outro, né? Mas você é uma pessoa que eu gosto muito, que às vezes que a gente se encontra no clube, você sempre foi muito claro e objetivo. Eu gosto muito disso de você. Você não tem papas na língua, né, querida? Isso é muito bom. Então, eu acho que ter medo disso é ter medo, né, eu vou usar uma palavra estranha, né, medo de adivinhar. Agora, essa palavra adivinhar, você tira o A, fica divinar. Lembrando que o centro do cristianismo é chamado de Vaticano. Por que Vaticano? Porque naquela são 7 colinas. Uma delas é a colina do adivinhar. Como se fala adivinhar em latim antigo? Vaticinar. Onde ficavam as pitonisas, aquelas que adivinhavam. Então, o Vaticano é um centro de divinação, que derivou adivinação, adivinhação. Então, claro, quanto mais você tiver a tua intuição aflorada, mais perto de Hashem você vai estar. Desculpe, mais perto de Deus você estará. Porque você tem essa confluência. Aí nós vamos entrar em complexidades cabalísticas, espanhola, cidade de Toledo, século XII. Tá? Essa Cabalá. Tá bom? Tá ótimo. Beijo. Te vejo logo. A Berta tem que sair. Faz a pergunta, Berta, antes de você sair. Depois pergunta a outra. Fala, bebê. Não estou te ouvindo, tu tá chegando. Fala. Tenho medo longa. Pera um pouquinho, deixa eu só aqui, fechou para mim. Aqui. Olívio, Oi. assim, eu não sabia se eu estava na minha aula do último ano de psicologia ou estava num curso de arte que eu vim fazer. Primeira coisa. Segundo, você me quebrou. Você não se quebrou, você sempre me quebra. Porque a palavra piradinha vem de onde, hein, Olívio? Pirada. Piradinha. As pessoas falam que eu sou pirada. E quando eu, há 50 anos,
pinto com a minha intuição e eu me sinto mais perto de uma grande luz, e você falando tudo isso hoje, eu estou arrepiada. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando te dizer depois de 6 anos de cabala. Então, para mim, o meu grande instrumento, a forma como eu atingo o estado de consciência, é muito através de algum tipo de arte. Quando eu crio, eu sou feliz. Quando eu não posso criar, eu murcho. Me tiram a minha vida, entendeu? Então, eu queria te devolver dizendo o seguinte, você colocou tantas coisas, eu não sei se só aconteceu comigo, mas realmente a palavra piradinha é como eu estou saindo daqui hoje. E eu queria que você falasse um pouco sobre pirada. Vem da onde? Irada, pirada. Que isso, eu sou... Você quer me deixar mais pirado do que bebê já é? Não, mas não dá. Tá mantendo, tá mantendo. O que, Sônia? O que, Soninha? Mais pirada não dá, tá mantendo. Olha, eu acho que a bebê consegue, viu? Eu acho que é com você também, Sônia, tá? Olha que legal. Essa palavra pirar, né, vem de pegar fogo mesmo, pirou. Aí. Pegar fogo, né? Agora, olha que legal que você está trazendo. Olha o que você fez comigo agora. Você ligou um botãozinho interessante. Então, os teus últimos anos de psicologia, psique. Não vou entrar na mitologia, mas o que quer dizer hoje, né? Lembrando do signo da tua faculdade, que é fantástico a explicação desse signo, tá? Então, olha, quer ver? Já sei, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vocês vão lembrar da casa da vovó, que ela tinha uma psiche. O quê? Psiche. Não, isso é a Sônia. A Sônia tem psiche, não tenho, não. A minha avó tinha. Vocês lembram que era psiche? Eu não tenho psiche, não. Mas não. psiche é um móvel onde tem 3 espelhos. Um desse lado e um no meio. Eu tinha psiche. O quê? O quê? O quê? Então, eu tinha psiche. Se psiche é isso, eu tinha psiche. A tua psiche, por que tem esse nome? Vem de psique. Vem de psique, dos meus queridos gregos ali, tá? Essa palavra grega quer dizer alma. Então, o ser pirado, olha, alma do grego. E a alma do grego, a palavra é nous. Por isso que a gente fala em, quer ver? Conhecimento, cognecimento, cognose e nous. Nous é alma, nível de alma em grego. Então, psique é um outro nível de alma que pode ser espírito. A palavra, espírito, respiração, inspiração, aspiração, todas essas palavras portuguesas têm como radical piro, que quer dizer fogo. Então, a tua psiche, o teu espírito, a tua piração é a alma que você tem, bebê, que explode. Porque nós sabemos que você é a típica pessoa. Quando você entrou na fila para pegar esse corpo, não foi suficiente, porque você não cabe nele, né? Você não cabe nele, tá? Mas ainda bem que veio num corpo legal, tá bom? Legal. Valeu. Vou seguir, porque tem muita pergunta. A próxima é da Flávia. Você quer perguntar, Flávia? Liga o som. Flávia tem que ligar o microfone. Eu perguntei aonde que a semiótica se encaixa nas artes. Nossa. Eu tenho um problema grave com semiótica, porque o meu orientador, no meu mestrado, olha, tempo atrás, ele detestava a semiótica. E eu acabei de falar o livro da semiótica, que é o tarô. O tarô tem todo o conhecimento semiótico. Lembrando que a palavra semiótica, ótica quer dizer visão, semi quer dizer símbolo. Tá? Só que não é o símbolos, aí no caso é grego, que é diferente do símbolo, que é uma palavra de origem latina portuguesa. Então,
para te responder diretamente, claro, totalmente. Só que depende da linha que você utiliza. Como eu te falei, o meu orientador, que é uma pessoa extraordinária, que é um querido amigo meu até hoje, tá? Ele é um dos diretores do MAC, ele achava que a arte era corrompida pela semiótica. Uma visão olha só, Flavinha, é a Que visão dele. coisa. Não é? Interessante. É. Até estava falando sobre isso com a Carolina outro dia, porque ela teve, acho que foi 6 meses de semiótica, né, nos estudos dela. Eu acho que o que nós deveríamos ter no nosso... Putz, agora eu vou mostrar a minha idade. No nosso período de ginásio, a gente deveria ter filosofia, semiótica e psicologia, para dar uma base, claro, ter conhecimento de contador, matemática, né? Não só aritmética, né? Então, respondendo para você, nesse momento, ela tem tudo a ver se o mundo da arte é simbólico, tá bom? Não que todos os acadêmicos concordem com isso, tá? Isso que eu quis te alertar aqui. Mas sim, tem tudo a ver. Tá bom, querido? Manda um beijo. Primeiro estão pedindo para você falar um pouco mais próximo, que o som fica ruim. E a Silene vai fazer uma pergunta, tá? Falar mais distante, é isso? Mais próximo. Mais próximo. Tá. Fala, Silene, o que você quer? Quero... É uma curiosidade. Não, aqui não é nada curioso, aqui é tudo sério. Fala. Não, é que você tem contato com tantos artistas, e a gente está falando de criação, de intuição. O quanto que você acha que tem a ver ser um dom nato, não estudado, não... Porque, assim, eu nunca estudei, eu sou autodidata, e eu não tenho referências a não ser do que realmente eu pesquiso, o que eu curto, o que eu viajo, mas eu acredito que é difícil ensinar uma pessoa a criar. Olha que Você legal. nasce com isso. Sim? Bem, você acabou de usar o que em português a gente chama de pleonasmo redundante. Lembra? Nascer com o dom. Se é dom, você nasceu com ele, né? Então é um pleonasmo isso. Eu acho isso muito legal porque eu acredito no dom. Vou usar o pleonasmo. Eu acredito em nascer com o dom. Sim. Agora, o aprender, vamos para o grego. A gente vai usar o tecniké, a técnica. Técnica se aprende. O dom, não. Agora, o dom, olha a loucura. Você perguntou para mim, a minha opinião quanto a isso. O dom é divino. A palavra dom, ela é muito mágica, né? Lembrando que nós temos, Peter, 7 notas musicais. Você vai adorar isso. Ó, nós temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si, concentração, pensando em si. Dó, expansão. Da nota dó, ela adveio... Opa! Da nota dó, ela adveio de onde? Ela veio do latim di, mesmo, di, que deu origem à palavra dor, dar, Deus. Jerônimo, quando estava traduzindo a Vulgata, acho que eu já falei isso para vocês, no século VI, quinto, sexto, foi o período que ele viveu, junto com Santo Agostinho, tá? Ele estava traduzindo, né, a Torá, que estava escrito uma parte para ele em aramaico, em ivrite, em hebraico. Ele descobriu a palavra Elohim. Né? Onde você foi? O que você fez aí? Tá. Né? Aí... Meu marido está falando muito alto lá dentro. Ah, tá bom. Aí, na hora que ele estava traduzindo, veja que nós só podemos falar Elohim, né? Nós temos que falar no plural, né? Esse é o ponto. Na hora que ele estava traduzindo, ele descobriu o El. Ele percebeu tanto que, para o judeu, Deus é o. É o. Quer ver que legal? Nos Estados Unidos, como uma pessoa ela é mágica, ela é única, ela é the one. Né? Ele é o um. Olha as ligações simbólicas. Isso que a gente vai falar na aula que vem, tá?
Isso tudo é um mundo simbólico. Então, o dom é aquilo que veio com você porque você é parte do universo. Quem não acredita em Deus, você é parte do universo. Quem acredita em Deus, você é parte de uma consciência divina. Tá? Let it be, tanto faz. Né? Então, sim, eu acredito no dom, porém, para o artista conseguir representar o que ele tem dentro da mente dele, olha a brincadeira, para que ele possa apresentar, ele tem que suar muito. Então, às vezes, o autodidata é muito mais sábio, porque não tem lógica. Você não foi corrupta pelos estudos ortodoxos. Então, talvez o autodidata tenha maior expansão. Como no caso, esse Klein que eu estou apresentando aqui, eu não sei o quanto vocês entenderam que eu quis mexer com azul. Ele trouxe o azul celeste, Yves Klein, porém ele era autodidata e os seus dois pais eram artistas. Eu acredito no dom, porém acredito muito na técnica. Se o artista não tiver técnica, ele não consegue representar a apresentação esotérica dele. Ele não traz para o esoterismo, ele não traz para o mundo. Olha o pleonasmo do Dante. Ele não traz para o mundo mundano. Tá bom? Eu posso só falar uma coisa no que o Olívio... Mas ela já passou... A norma... Gente, é rápido. É que não adianta a pessoa ter o dom se ela não desenvolve. A técnica. Isso. E quer ver que loucura agora, gente? Não adianta o cara só ter técnica, porque ele só tem a técnica. E o que é o dom? Olha que legal. Olha a resposta mais legal do que é o dom. Ele está falando de criação, né? É isso que eu pensei também. Você tem aquela... criação, você não tem uma técnica, mas você tem como desenvolver na tua cabeça, como... Não. A criação você não desenvolve. Quer ver? Olha só. Né? Quer ver que legal? Bem rapidinho agora. Deus criou o mundo. Não, está errado o português. Deus está criando o mundo. Deus irradia full time. Se Deus criou, pretérito. A não ser que seja pretérito do futuro. Lembram disso? Olha que louco. Pretérito do futuro. Passado do futuro. É lindo o português por causa disso. Tá? Então, Deus não criou, Ele está criando. Vamos lá, senão a Sônia... Eu sei que a Sônia vai me ligar. Ele vai falar, Olívio, você não deixou. Não, Norminha, é você. Fala, querida. Eu deixo, mas a Norma... Eu. Fala, Norma. Olívio, quando você... Olá, pessoal, boa noite a todos. Quando você disse que o Vasari tinha sido reescrito por um colega da Unicamp, eu gostaria de saber quem é ele e quando aconteceu isso. Porque se é teu colega, espera um pouquinho, é recente, porque eu tive o Jorge Vasari com o professor Walter Zanini, era uma referência na década de 90. Eu fiquei pasma, eu falei, o quê? Olha só, passando ele. Lembra? Tá? Foi retraduzido, tá? Então, por um grupo de pessoas lá na Unicamp, tá bom? Então, eu vou me deter muito nesse... Esse é um livro, é o primeiro, ele foi editado pela primeira vez em 1555, lembra disso? 1555. O professor Walter Zanini tinha como referência no curso que eu fiz com ele na década de 90, mas ele estava esgotado, ou seja, e ele nunca disse que tinha sido reescrito, coisas assim. Por isso que eu fiquei curiosa, quem que fez essa reescrição, adaptação? Um grupo de pesquisadores da Unicamp fizeram todo um levantamento. Então, o que acontece? Quer ver que legal? Ele está citando Michelangelo Buonarroti, tá? Uma pessoa da tua área. Quer dizer, ele virou um pintor, mas ele originalmente, né? Ele é um escultor, Michelangelo, né? Então,
na hora que ele está explicando a vida de Michelangelo, ele pega os dados que ele tem. Agora, quando ele vai explicar Cimabue, Giotto di Bondone, tá? Ele vai pegando coisas que ele não tinha os dados suficientes. Por incrível que pareça, nos dias de hoje, nós temos mais dados de um Frangélico, tá, do que ele próximo a ele. Então, esse livro ele foi reescrito, e o principal no livro de Vasari de hoje é a leitura de rodapé, Norminha. A leitura de rodapé é imprescindível, porque ali eles estão apresentando e mostrando, claro que são colegas nossos acadêmicos, né? Como nós dois, querendo ou não, nós dois somos dois acadêmicos, né? Você quebra um pouco mais porque você é artista e tem esse hábito. Eu acho que é um livro interessante para ler, o rodapé. O rodapé. Eu vou te fotografar, te mando hoje. Terminando aqui, eu te mando a foto do pessoal que fez. Te mando tudo. Tá? Gostei do teu cabelo, tá legal. Manda um beijo pro Sérgio. Obrigada. Obrigada, mas me manda assim, eu tenho muito interesse. Não, terminou aqui, eu te mando. Tá bom? Obrigada. Eu vou só falar, fazer um convite, que a maior parte das pessoas estão saindo, depois continuamos. Mas eu queria convidar para sábado agora, dia 18, ao meio-dia, tem uma exposição no clube do Mauriti Dami, que já está lá há um tempo, mas estava fechado. Está muito bacana e vai ter uma curadoria com o Olívio Guedes, com um Zoom ao meio-dia. Eu vou colocar no grupo, convidando todo mundo, e eu acho que vai ser uma coisa bacana. Se o Mauriti quiser falar alguma coisa, fazer um convite. Tá claro, eu no momento sou quietinho porque eu costumo falar muito, até mais que o Olívio, na verdade, por isso que eu tô aqui não acredito. Tô aqui tranquilo. Não acredito. Acredite, eu acho que o Olívio pode confirmar. Bom, estão todos convidados, né, como a Sônia disse. Vou falar um pouquinho do meu trabalho, de toda essa parte de nato e inato, né, de dons, porque eu sou autodidata também. E, enfim, quem quiser fazer qualquer pergunta, eu estou à disposição, e fazer um bate-papo mesmo, despretensioso, para a gente se conhecer melhor e, enfim, criar um conteúdo legal de conceitos e diálogo mesmo, né? Então, gente, sábado, meio-dia, eu vou passar o ID, vai ser por Zoom e vai ser bacana. Todo mundo convidado, tá bom? Felipe? Olívio, volta com você. Eu acho que não temos mais perguntas, Soninha? Escrito, não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser fazer alguma pergunta, claro, estamos aqui para isso. Deixa eu prestar atenção, sem mão levantada para não tomar bronca. Anitta, eu te amo. Acho que não. Que tá bom. Então, é prego, é finito. Sim. Então vamos agradecer as presenças de todo mundo. Vamos. E dizer que quinta-feira que vem, às 6 horas, estamos aqui de volta. O Nevinha está aí ou já foi embora? Nevinha, cadê você? Tá aí? Vai, agora, me apronta comigo de novo, vai. O que vocês vão falar na aula da semana que vem? Vai. Fala. Como Você vai falou ser que a vai próxima ter. aula? A próxima aula. Não vou falar nada. A aula que vem a gente vai tratar exatamente desse mundo que tem a ver com o que a Flavinha falou, essa questão do mundo semiótico, né? Só que a gente vai entrar bastante na questão de signos e símbolos, e caso a sala queira, né? Veja, eu geralmente não preparo muito essa aula, tá? Eu, na minha prepotência, eu venho aqui para conversar, e se eu não tiver respostas, eu vou dizer para vocês, não tenho resposta e não sei. Eu gosto de ter... Eu gosto de ter esse momento mágico. Então, caso vocês queiram, a gente pode entrar até um pouquinho no mundo da criação cabalista, com o pessoal da linha de Pico della Mirandola, que foram os amigos, lembra, Norma? Amigo de Michelangelo Bonarotti, que eles frequentavam
o jardim da família Medici, né? E ali tiveram uma base simbólica, alquimista, cabalista. Lembram da primeira aula que a gente falou basicamente que todas as palavras de arte são de origem alquímica? Eu vou querer entrar em alquimia, um pouco em Kabbalah, um pouco desse conhecimento. E hoje essa palavra ficou um pouco pesada, né? No mundo esotérico, tá? Então é algo que é bem interessante, esse lado mais profundo. Ô, Val, obrigado. Ah, não deu? Não deu, Val? Tá. Coloca. Vai sair. Então a gente vai entrar mais no mundo de signo, olha lá, no mundo de... Cadê? Não tá... Aqui, ó. Obrigado, agora eu consigo ler. Signos e símbolos, tá? Então a gente vai utilizar... É como nós podemos entrar até, eu pretendo... Não sei se o Boris ainda está aí, Boris, tá? O Boris está aí ou já foi, o Boris? Tá aí, Boris? Está quietinho hoje. Boris, e Boris, a gente vai entrar a aula que vem exatamente no Hatemuná, tá? Não vou entrar, claro, na questão judaica quanto a isso, que o pessoal mata a gente, né, cara? Então, mas eu vou usar não o Temuná de hoje como fotografia, mas o Temuná quanto imagem. Imagem do quê? Do Aleph Beit, do alfabeto. Aí a gente vai falar na aula que vem, né? A aula que vem fica muito pedante. No encontro nosso, no nosso diálogo, né? Esse é o do Mauriti, ó. Onde a gente vai entrar na questão por que vocês já pensaram por que a letra A tem esse formato de letra E, de letra A? Por que o B tem o formato de letra B no alfabeto português? Por acaso, na quarta-feira, eu estou fazendo os segredos, eu estou fazendo o curso do Dani. E ele vai por todo esse caminho. Esse caminho é muito legal. Ele vai por todo esse caminho. Então, os vídeos estão no YouTube. Então, olha só, vou pedir uma gentileza para você. O nosso grupo criou esse WhatsApp que é para a gente estudar juntos, tá bom? Não é que a gente vai ficar respondendo tudo, que não, aí a gente morreria também. Então, se você tem essas informações e quer passar para nós, Boris, por gentileza, cara, coloca isso no nosso WhatsApp, tá bom? Okay. Eu vou colocar, como sempre, uma bibliografia para nós, tá? Isso tudo nós estamos respondendo a pergunta do Israel, do Nevinha, tá? Onde a gente vai explicando um pouquinho a aula. À medida que a gente vai se aprofundando, primeiro a gente não se aprofunda, primeiro a gente pincela o assunto, tá? E à medida que a gente for pincelando os assuntos e as coisas que eu particularmente achar interessantes para o grupo, eu vou pondo no grupo. Quem quiser pesquisar, pesquisa. Quem não... Ótimo. É isso. Eu acho que nós tivemos uma reunião hoje de manhã, o nosso grupo, que o intuito daqui, esses 8 encontros, gente, é uma coisa aberta, básica, né, para a gente se compreender e tentar entender quem somos nós. E conforme for, né, o que acontecer, nós vamos poder nos aprofundar em determinadas áreas, né? É como, sabe, de repente pegar... Eu acho que 2 horas não são suficientes para a gente fazer uma análise da última cena, a última ceia. Não é possível, mas a gente entender o que Leonardo da Vinci quis fazer com aquela obra e como ela chegou até nós, é como falar por que o Salvatore Mundi é a obra mais cara do mundo hoje, valendo 448 milhões de dólares, né? E um dia também é interessante que a gente entre na teoria de valores. Por que a obra de arte é a coisa, a res do latim, mais cara do mundo? Não existe nada mais caro no mundo do que uma obra de arte. Não existe. Pela representação, pela representação da época. Pela representação da época. Não, Boris, vai além da época social. Por ser única, será? Como? O quê, Sônia? Por ser única, talvez?
olha só, olha o que vocês... Ó, o Boris acabou de falar nenhum dos pontos importantes, o período que foi realizado. Sônia, você falou do segundo período importante que ela tem, ela é única, né? Agora, vocês dois estão certos, só que não é suficiente. Não. Isso é legal. Quer ver? Olha só, vamos pegar um tubarão dentro de um aquário que foi vendido por 12 milhões de dólares. Só que nem poucas pessoas sabem que esse tubarão já foi trocado 3 vezes, tá? Ele se putrefez. Então, como que uma obra dessa ela é única? Não, o tubarão foi trocado. O período que ela foi feita, há 16 anos atrás. Então, várias coisas caem por terra, cai por água ou cai pelo ar. Tá? O legal disso, o que é legal na arte? Ela não fecha. A gente vai tentar fechá-la e a gente não vai conseguir, a não ser momentaneamente. Bem, gente, é isso. Acho que nós trocamos bastante hoje. Acho que o grupo está se solidificando, né? E meus caros ouvintes e falantes também agradeço a vocês e tenho que agradecer principalmente esse nosso time, sabe? Eu sou o falante aqui, mas eu fui empurrado pelos meus queridos amigos, tá? Que é esse time nosso do clube. O nosso clube está apoiando também esse desenvolvimento, tanto que nós tivemos um aumento de salário muito grande atualmente, está todo mundo feliz agora, sabe? Agora, a arte serve para isso, ó, para deixar a gente feliz. Ela tem que deixar a gente feliz. Beijo para todos e obrigado. Tá, um bom final de semana e até Mauriti falando um monte, sábado. Sábado, meio-dia. Saúde a todos. Tchau, tchau. Saúde a todos. Baruch Hashem.